profeta Naum. Já estamos? Nós vamos ler o profeta Naum, capítulo 2, a partir do versículo 8. Naum, capítulo 2, versículo 8. O livro tem 3 capítulos, um livro bem pequeno, mas uma mensagem profunda que nós vamos aproveitar hoje, fazer aplicações da exposição do texto, aplicações teológicas, escatológicas e, por fim, o nosso objetivo principal, aplicações pessoais na nossa vida como igreja, na nossa vida pessoal. Naum, capítulo 2, verso 8, diz assim: Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles se enegrecem. Onde está agora o covil de leões e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, é uma fala contra Nínive, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Ai da cidade ensanguentada, Naum 2. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, com a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fins os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te como espetáculo, e há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? És tu muito melhor do que Noamon, que está assentada entre os canais, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Até aqui o texto do livro de Naum. Naum, no capítulo 1, é chamado de Eucosita, porque ele é da cidade de Elcos, possivelmente ao sul de Judá, ou quem sabe em alguma localidade da Síria. E a profecia de Naum é dita ao povo de Judá acerca do povo de Nínive. Então, a capital Nínive da Síria era a cidade de onipotência política e militar. Este texto está acontecendo depois que Israel já foi levado cativo à Síria, cuja capital é Nínive, e enquanto ainda espera o seu cativeiro, Judá, cuja capital é Jerusalém. Então, em Jerusalém está Naum profetizando. Muito tempo, 150 anos mais ou menos depois que Jonas foi a Nínive e pregou contra Nínive. Você deve lembrar que Jonas foi a Nínive e pregou contra aquela cidade, que ela se arrependesse. E a pregação era: 40 dias e Nínive será destruída. Então o povo se arrepende, e toda aquela nação, inclusive o rei, se arrepende. Eles proclamam um jejum, pano de saco, e clamaram a Deus, e nem mesmo os animais comeram. Uma nação inteira se converteu, a ponto de Jesus dar testemunho de Nínive, dizendo que os ninivitas julgariam a geração de Jesus porque se arrependeu. Passa então esses anos todos depois de Jonas, e aquele povo que ficou em Nínive foi se corrompendo novamente. Então, alguns anos depois,
mais de 100 anos depois, agora Naum vai profetizar a destruição de Nínive, que estava em pecados muito mais graves. De fato, Nínive será destruída em 612 a.C., um pouco depois da vinda do nosso Senhor. Então Naum vem para trazer julgamento. Ele não foi até Nínive, mas apenas profetizou. No capítulo 1, que nós não lemos do livro de Naum, o profeta está exaltando a grandeza e a justiça de Deus. Ele louva a Deus que enxerga a maldade e trará justiça às nações, e depois um consolo no último versículo do capítulo, a nação de Judá, que será confortada depois de tantos abusos sofridos por estas nações, inclusive a nação da Assíria. No primeiro capítulo, então, prelúdio falando da grandeza e da justiça de Deus, e nos capítulos 2 e 3, a narrativa dos pecados dessa cidade de Nínive, que aparece também como um tipo de toda a nação. Naum Elcosita está falando de um Deus zeloso, vingador, que não deixará impune as maldades. Como nós cantamos aqui nos nossos hinos, Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. No fim do livro, então, no fim do capítulo 1, Deus consola Judá e vai dizer no versículo que nós gostamos muito: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Uma figura do Evangelho de Cristo e também as boas novas que viria para restaurar Judá depois de tudo isso. O texto então que nós lemos vai falar do assalto e saque da cidade de Nínive, com soldados babilônicos e soldados da Medo-Pérsia se juntando e fazendo um verdadeiro massacre na cidade de Nínive e destruindo completamente aquela cidade capital da Síria, e o saque de todos os bens e todos os seus tesouros. A cidade então ficaria vazia e desolada, e um lamento se levantaria sobre ela, quando o texto bíblico diz: ai, porque a cidade era injusta e cheia de pecados. A cidade é comparada a uma prostituta que seduzia as nações com comércio ímpio, explorando pobres e as suas idolatrias. O texto chega a afirmar que Nínive é a meretriz graciosa e mestre das feitiçarias. No fim do texto que nós lemos, então, aparece a cidade de Noamon, que é uma cidade que foi a capital do Egito naquela época, e que, quando você estuda a mitologia grega, o nome da cidade é Tebas, a mesma cidade de Tebas, e o texto vai dizer assim: você acha, Nínive, que vai escapar? O teu fim será o mesmo de Noamon, cidade do Egito, a mesma Tebas, sobre quem Deus trouxe justiça. Essa Tebas, na mitologia, é interessante a gente fazer uma conexão, porque é a cidade em cuja entrada havia uma esfinge, diz a mitologia, com rosto de mulher, com asas de águia e o corpo de um leão. Então ela tinha a força, ela tinha o poder de locomoção e a sedução de um rosto belo de uma mulher. E acontecia que quando alguém entrava em Tebas, que é Noamon, se dizia: decifra-me e te devorarei. E o enigma era: o que é que logo pela manhã anda de 4 patas, à tarde com 2 e à noite com 3? Então, na filosofia, na mitologia, Édipo vai desvendar a história e vai dizer um ser humano que pela manhã, sendo criança, na manhã da vida, engatinha, portanto, de 4 patas, e na sua mocidade caminha com 2 como um homem maduro, e na velhice, apoiado na sua bengala, a sua terceira perna. Então esse seria o enigma, e uma vez derrotada a esfinge, não devoraria, mas se joga num penhasco e então perece. Uma figura interessante também, porque este mesmo Édipo, no texto de Sófocles, é aquele que vive o complexo de Édipo, que vai ser usado depois por Freud para falar do homem que, para possuir a sua mulher, a sua mãe, na figura das mulheres, ele mata o pai. Então são figuras interessantes de a gente aplicar aqui neste texto, porque Nínive é a prostituta, é a feiticeira, é a sedutora. Ela é como uma mãe de seduções e de feitiçarias, e aquele que não consegue desvendar o seu caminho na manhã, na tarde, no fim da vida, acaba sendo seduzido e devorado por ela, pela feitiçaria, pela manipulação. Mas a sabedoria do Evangelho vai dizer que você deve ter a pureza da criança, a força e o vigor para construir do adulto e a sabedoria do idoso. A criança pura deve ser a figura do Evangelho, que deve ser
mantida ao longo da idade. O vigor do caráter e a firmeza de propósito do homem maduro e a sabedoria daquele que é senil e que já sabe que está partindo, mas guardou a boa caminhada. Então alguém bem instruído vai crescendo em sabedoria e força, como foi dito sobre Jesus, mantendo a pureza. E enquanto ele é homem, ele não se joga nos prazeres ao conquistar maturidade sexual e financeira, mas ele caminha em direção a conquistar a sabedoria ainda na juventude, para manter uma vida poderosa. Essa é a verdadeira sabedoria do homem de Deus, que constrói tudo sabendo que logo ele estará lá, porque certamente morrerás, vai acontecer. Este homem então adora o Criador e não a prostituta, que é Satanás nos textos bíblicos. A prostituta é aquela figura que Satanás disse no ouvido de Eva, assim, serás como Deus. E ele tenta fazer cumprir isso na vida daquela mulher, usando a figura feminina para ser cultuado nas nações. Satanás então se traveste de mulher em todas as culturas de todos esses povos para receber culto e receber adoração. Ela é a sedutora. E quando você adora a figura feminina, o que acontece na vida das pessoas, segundo Romanos capítulo 1, é a perversão sexual. Você está num país que tem uma patroa, uma patrona, uma mulher que tem como função quebrar o cabeça que é Cristo, que tem a função de gerar uma legalidade em Romanos 1 para a perversão sexual. A Escritura vai dizer em Romanos 1 que pelas suas idolatrias foram entregues a uma perversão sexual e um padrão mental reprovável para praticar concupiscências e coisas imundas por causa da sua idolatria. Então a figura da Aparecida aqui no Brasil é uma das manifestações desta mesma deusa, que foi Semíramis, que foi Astarote, que foi Baal, foram várias outras e que foram adoradas. E quando se manifesta essa figura feminina de adoração, então você vê a feitiçaria sexual acontecendo. Este homem que está debaixo no nosso país da idolatria feminina, ele está também debaixo de uma idolatria ideológica, onde as mulheres parecem combater homens, onde as mulheres parecem tentar tirar o homem da posição masculina, e elas vão para a posição masculina, no polo masculino, combater essa identidade e geram filhos dependentes e dominados pelas mulheres, que vão ser subjugados depois pelas suas esposas e que vão desejar agradar a sua mãe nas esposas, e para tanto eles precisam matar a figura paterna no seu complexo de Édipo. Então a mulher feminista vai fazer este papel de fora-cluir a figura paterna, que é excluir do coração dos filhos a figura de homem, como fazem as emissoras, como fazem as ideologias, quebrando a figura do homem, que é o meio mais rápido de as pessoas não entenderem a figura da paternidade de Deus e Cristo que leva ao Pai. É por isso que João Batista, quando vai falar da vinda de Cristo, ele diz: João Batista converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, com a preparação de um caminho daquele que é o noivo que leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nesse contexto, então, os homens no seu complexo de Édipo perdem a sua postura masculina e vão rastejar pela aprovação feminina, e a sua sensualidade, a sua sedução está imbricada com muita manipulação, com muita feitiçaria, com muita sedução. Esta cidade, então, no Amon, é o Ra, que é o sol, e o Amon, o mesmo do desenho do Mun-Ra, aquela entidade por trás da pirâmide lá, aquele Deus Sol e aquele Deus corrupto das mitologias. Então nessa situação, eu tomo agora o texto de Jó, que vai dizer assim: eu fiz um pacto com os meus olhos, eu não colocarei os meus olhos em outra virgem. Neste mesmo capítulo ele vai dizer assim: se eu olhei para o sol, o Deus do Egito, o Deus Tupã dos índios e de tantas outras nações, se eu olhei para o sol e me inclinei para adorá-lo, então que o juízo venha sobre mim. No mesmo capítulo que ele fala de não colocar os olhos numa virgem, que na maioria dos teólogos é vista como sensualidade, jogar para uma mulher que não é sua esposa, mas para outros teólogos é a virgem objeto de adoração dos cultos pagãos que já no tempo de Jó figuravam
curava. Nesse contexto, então, de adoração pagã, é que Nínive está. Essa é a explicação que nós queremos colocar. Então Deus vai trazer, por meio de Naum, cujo significado é o Consolador, uma palavra de destruição definitiva, e nós vamos analisar nessa noite os pecados dessa nação. Então, Naum é um tipo de Jesus, que é o Consolador, é o pregador, que também tem a promessa, que vai restaurar Judá, que vai trazer juízo final às nações e que chama o remanescente ao arrependimento. Eis os pés sobre os montes daquele que anuncia boas novas. Escatologicamente, então, o texto nos remete a um juízo universal, porque o juízo das nações naquele tempo dos profetas é uma figura de um juízo final escatológico, que vai acontecer no final, quando Deus vai derrubar a arrogância das nações com os seus reis, com as suas feitiçarias, com as suas idolatrias, e trazer um reino de paz ao que permanece. Outra aplicação do texto é que Deus traz juízo às nações que perseguiram injustamente, desmedidamente, desproporcionalmente a Judá e a Israel. Este é o contexto de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Naum, que é o texto de hoje, e da outra semana o profeta Sofonias vai falar disso também. Nós fizemos uma aplicação sobre isso quando estudamos Miqueias e Obadias, então eu não vou me ater nessa situação, e agora eu chego onde nós realmente queremos fazer a aplicação do texto exposto, que são as aplicações pessoais. Há alguns pecados na nação de Nínive, entenda, as pessoas que moravam em Nínive, que são coisas graves o suficiente para Deus destruir uma nação inteira. Talvez nós, quando comentamos sobre esses pecados, a gente diz: que nada, eu sou crente, eu congrego, eu sou evangélico, então essas coisas assim Deus tolera. Nós vamos dar uma olhada então nesses pecados. Primeiramente, os pecados de Nínive começam com violência e sanguinariedade. Eles são chamados de uma cova de leões. Eles eram cruéis, eles matavam, eles espancavam, eles usavam as mulheres, eles rompiam os ventres das grávidas, eles destruíam as nações, eles pilhavam a cidade. Pilhar e saquear. Eles faziam isso com brutalidade e opressão. Em Gênesis vai falar: quem derramar sangue humano, pelo homem terá o sangue derramado. Em Mateus vai dizer, no segundo monte, o seguinte: vocês fariseus, que ouviram os fariseus, e os antigos pais dos fariseus, diziam: não matarás. Eu, porém, vos digo. Jesus vai fazer a explicação: todo aquele que se irá contra o seu irmão, já é réu do mandamento que disse: não matarás. Então Jesus está repreendendo a hipocrisia, dizendo: ouviste o que foi dito pelos antigos, que são os pais dos fariseus, filhos dos levitas. Está errada a aplicação. Então eles acreditavam: se você não mata, não tira a vida de alguém, você está isento, está tudo bem. Mas Jesus vem dizendo que se você se ira, e se você diz para o seu irmão raca, que significa tolo, não é imbecil, não é idiota, é mais brando, é tolo, você já é réu do mandamento que diz: não matarás. Então Jesus está fazendo a aplicação correta desses textos aqui. Se você falar com ira e com desprezo com pessoas, você já é réu disso. O texto de 1 João vai dizer: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ele odeia, ele é assassino, e nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E sabe o que eu sinto quando eu prego isso? Que os crentes não acreditam no que está aqui. Eles dizem dentro deles: eu sei que isso foi dito, mas eles têm um mas para isso. Porque eles olham para as suas vidas e dizem: eu frequento muito, eu sirvo com o meu talento fazendo isso ou aquilo, então mesmo que eu odeie, eu estou de boa, isso aqui jamais vai acontecer. Como assim eu não tenho vida eterna só porque eu odeio? É isso que eu vejo nos crentes. Mas o texto está dizendo que isso aqui é mais sério do que as pessoas analisam. Aquele que mataram, nós somos uma geração que mata fetos, chamando isso de aborto. Isso deveria ser um homicídio qualificado, mas a gente chama isso de aborto. Então a Escritura condena o assassinato, e eu vejo as pessoas dizendo assim: como esse Deus que diz não matarás, ele manda matar e destruir inimigo, ele manda matar várias nações. Como isso? As pessoas vão para a internet com aquela coisa.
tentando fazer parecer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento, e que agora a coisa mudou, agora é graça, então a gente pode tolerar todos os pecados, porque Jesus é um Deus brando, ou ele mudou, ou ele se converteu. Mas preste atenção, quando Deus diz para você e eu não matarmos, ele está dizendo, não é o seu papel, exercício arbitrário das suas próprias razões, é o nome jurídico disso. Ira, autotutela, não está na sua mão a justiça. Quando um juiz manda prender, ele é mau? Quando um policial prende, ele é mau? Não. Se um juiz ou um policial não fizerem isso, eles estão praticando um crime chamado prevaricação, porque a justiça está na mão deles. E quando ele não pratica a justiça, ele se torna corrompido. Deus tem a função de exercer justiça, e se ele não exercesse, se corromperia. E ele pode levantar pessoas, pois os magistrados são constituídos por Deus, e não é sem razão que ela traz a espada, a justiça, falando das semíramis da justiça, símbolo da justiça grega, romana. Mas quando eu e você exercemos justiça com violência, e exercício arbitrário e ódio, então nós somos homicidas, estamos debaixo de Deus. Depois eu vou explicar a relação entre estes pecados e outros pecados, como a da feitiçaria. Então Deus manda matar, mas ele coíbe a violência, ele levanta pessoas com autoridade para fazer isso. O texto de João vai dizer: quem odeia o seu irmão até agora está em trevas e não vê coisa alguma, porque as trevas o cegaram. Mas alguém diria: eu só odeio porque me fez mal assim, assim, assim. Não existe sofrimento pessoal que nos isente de cumprir a Escritura. Não existe. Veja que Cristo passou por todo tipo de sofrimento na tentativa de Satanás fazê-lo pecar, e se ele tiver pecado, eu e você estamos perdidos. E tudo que a gente faz aqui não faz o menor sentido. Não existe pecado e angústia que nós sofremos que nos isente de guardar as regras, ao contrário das ideologias que dizem que se você sofreu, as regras não se aplicam a você. Rapina e pilhagem é quando você vê que as pessoas estão sofrendo e cai em cima. É como se eu pegasse a dor de alguém. Quantas vezes eu vi fazer isso? Essa pessoa tem uma área fraca, né? Ela está sofrendo, está doendo, uma coisa que não aconteceu na vida dela, algo que não realizou. Então agora eu vou pegar todo o inventário de coisas que eu não gosto nela e vou vomitar em cima dela. Sabe por quê que não aconteceu? Aí estava assim, esmagando a cana quebrada, pisando na dor das pessoas, uma língua imunda e porca, e achando que é justiça, é maldade pelas suas contendas pessoais. Outros pecados que eles praticavam: mentira e fraude. Fraude é obter ganhos com engano, é obter ganhos e lucros com mentiras, com manipulações, traindo a verdade, traindo pessoas, usando pessoas simples, enganando e oferecendo lucro que não é justo. Sobre a mentira, vai dizer: abandone cada uma mentira e fale a verdade com o seu próximo. As pessoas usam a mentira para não responder pelo que fizeram, para não assumir os seus maus resultados, jogam culpas o tempo inteiro, contam histórias de maneira vitimista e coitadista, supervalorizam o erro dos outros, escondem os seus. Isso é mentira. Se você faz isso com alguém que é seu amigo, você está manipulando seu amigo, está traindo a pessoa que participou da história, cuja verdade total você omitiu. Isso é traição, isso é falta de caráter, isso é maldade. O Senhor traz juízo sobre isso. Não darás falso testemunho contra o teu próximo em juízo. Está nos 10 mandamentos, a gravidade disso. Provérbios 12: o Senhor odeia os lábios mentirosos. Não mintam uns contra os outros, visto que você já se despiram do velho homem com as suas práticas. Em João capítulo 8: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, olha o homicídio aí, e não se apegou à verdade. Aquele que faz o mal é mentiroso, porque ele faz o mal esconde, né? Ele reconta a história, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só que coisa. E nesse processo de mentir e se dar bem mentindo, entra a fraude. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Ei, é grave, né? Santuário, salvação, estão me entendendo?
os lucros ilícitos, as rasteiras para crescer, o alimento obtido por meio de fraude é doce para o homem, mas depois a sua boca se enche de pedras, uma figura para consequências ruins, né? Aí eu faço uma conexão que em Provérbios também diz que como pedra nos dentes, né? Como dente quebrado, quem mastiga pedras e quebra dentes, é a confiança no ímpio. Então aquele que usa de fraude, ele tem alianças com pessoas capazes de enganar outras, e uma hora ela será enganada também por essas mesmas pessoas. Olha em Provérbios 11, o golpista engana as pessoas, mas no longo prazo perderá seus ganhos. Quem age com honestidade garante os seus ganhos. Tiago 5, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por fósforo e retido com fraude está clamando, e o seu clamor chegou ao Senhor dos Exércitos. Em Provérbios 10, os tesouros obtidos desonestamente não aproveitam a ninguém. O Senhor permite que o justo não passe fome. Provérbios 11, balança enganosa. São muitos textos. O caráter de um homem de Deus não faz com que ele tenha de ter voto de pobreza. O caráter do homem de Deus é: o meu legado e o meu caráter vale mais que o meu sucesso. E como eu faço tudo no melhor que eu posso, porque eu amo a Deus e eu sirvo ao meu próximo com o meu trabalho excelente, então a tendência é eu prosperar. Mas se para prosperar eu tenho que quebrar princípio, eu perco, eu abro mão daquele lucro que é com fraude. E eu só quero o que Deus tem para mim, porque caráter vale mais do que sucesso. Nós estamos numa geração que louva quem tem sucesso quebrando princípios e despreza quem não o tem porque guardou os princípios. O desejo de enriquecer, o amor ao dinheiro, é falado pelo apóstolo Paulo. Quem busca isso se atormenta com muita dor, muitas dores. O Senhor Jesus vai dizer: aquele que ama as riquezas, quão dificilmente, perigoso para nós. É perigoso. Uma vez eu vi um pregador que dizia: tem crente que se tiver duas camisas se desvia. Uma figura exagerada para dizer que às vezes a pessoa está ganhando um pouquinho mais, ela subiu um carguinho e já está olhando de cima para baixo. As pessoas já acham: não, esse aqui já não é para conviver mais e tal. E aí vai entrando em coisas horrorosas. Os próximos pecados de Nínive: prostituição e feitiçaria. A prostituição, tanto a imoralidade sexual, tanto a entrega a prazeres imundos, quanto a feitiçaria. Aliás, essas duas caminham juntas. O abuso sexual, a sedução são gêmeas. E usar o mundo espiritual para seduzir pessoas é uma coisa que sempre caminha junto. Então tem a imoralidade literal aqui nesse contexto de prostituição, as alianças políticas traiçoeiras, que é a sedução que Nínive fez para outras nações virem para o comércio da época, e é já no meio do comércio praticar aquele culto idolátrico, quase como uma condição. E como eu já expliquei, onde existe idolatria, existe imoralidade sexual. Não existe santidade na falsa religião. É por isso que a religião lá do lado de lá do planeta cobre as mulheres da cabeça até o dedão do pé, porque não há santidade de não aos filhos. Não há santidade. Então eles simulam essa santidade e ainda desrespeitam as mulheres, tratando-as como objeto de compra. Tem gente daqui com dinheiro que vai lá, finge que se converte, compra uma menina do pai e traz para cá. Você sabia disso? Finge que é, aí fica guardando a religião daquele jeitinho, ela aqui vestida com a religião dela e ele. Essas coisas imorais, tratar as pessoas com desrespeito. Aí o texto do Novo Testamento vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, todos os pecados que alguém comete fora do corpo. Quem pratica pecado sexual peca contra o próprio corpo. Tem um camarada que tem um canal no YouTube, ele trabalha no IML, e ele analisa os corpos das pessoas mortas. E ele viu que nos corpos das pessoas promíscuas tem vírus, bactérias e um fedor específico. Ele mostra que aquilo é nojento. A genitália de uma pessoa promíscua é uma incubadora de vírus, bactérias e demônios. É uma coisa horrível. Eu já vi testemunho de médico dizendo: quando uma mulher foi só de um marido, ele é ginecologista. Eu sei. Então,
a santidade do corpo e a espiritual. De fora ficam os cães em Apocalipse, falando quem desce. Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. A lista toda de Nínive, a lista toda dos pecados de Nínive. Especialmente quem segue os desejos impuros da carne e despreza a autoridade, a rebelião, insolentes, arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Uma pessoa que está com a mente dada à imoralidade começa a ter um linguajar sexual imundo. Usa sexo para xingar, usa genitálias para xingar, usa palavrão o tempo inteiro. A Bíblia diz que a nossa vida deve ser santa e pura. Em Efésios vai dizer: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em 1 Tessalonicenses, abstenham-se da imoralidade sexual. Apocalipse 21, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles é do lado de fogo, a segunda morte. É grave ou não é? Será que o texto está exagerando? Será? Porque se a gente se conecta mais às redes sociais, à TV aberta e aos filmes, do que a isso aqui parece um exagero, não parece? Isso aqui parece que está pesado demais. Ou Deus pega pesado demais, esse aqui é o Deus do Novo Testamento, tá bom? Ou Deus pega pesado demais, ou o pecado é mais grave do que a gente quer aceitar. E a gente está achando, talvez, se a gente fica ouvindo muito pregador, desses famosos que cobram para pregar e não confrontam isso, a gente fica achando que congregar e ter aceitado Jesus e ser batizado é suficiente. Essa podridão aqui é suficiente para você não ter comunhão com Deus e ter espíritos malignos morando com você na sua casa e perturbando a sua mente, seu juízo, roubando sua paz e degenerando os seus resultados. E graças a Deus porque degenera resultados, porque pelo menos você atenta porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Então o pessoal da lei achava que esse pecado de imoralidade sexual era a conjunção carnal pela cópula vagínica só, mas aqui o cara está dizendo, o cara se olhou para intenção impura, já possuiu aqui. E quando você possuiu aqui, você já sentiu prazer, e já corrompeu o seu desejo, e já povoou a sua mente. O homem possui quando olha, a mulher se sente possuída quando se põe o corpo e vê que estão olhando para ela. É um jogo de sedução. A mulher que sai seminua desonra até a sua colega de causa, a outra mulher, porque está expondo o corpo dela para o outro cara, que é o marido. E os homens, da mesma forma, seduzem, jogam, manipulam, desrespeito pelo ser humano que está ali, né? O cara olha para a mulher como se estivesse um açougue, escolhendo uma minha picanha, um colchão, para fazer um churrasco. O desrespeito com a pessoa humana que está lá. Aí a feitiçaria. De fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade e assim por diante. Em Gálatas 5, quando vai falar das obras da carne, feitiçaria tem a palavrinha farmaqueia, da mesma origem, raiz da palavra farmácia, cujos feitiços eram com poções e substâncias que serviam para atender princípios e propósitos, invocando entidades sobre aquelas substâncias. Só que feitiçaria não é apenas essa coisa, eu vou ali fazer um trabalho para chamar uma entidade para realizar um serviço, que é a básica da feitiçaria, né? Eu quero aquela pessoa, então eu vou lá enviar uma entidade para convencer quem não é gay a ser gay, quem é casado a querer trair a esposa, e aquela pessoa que não quer nada comigo ser manipulada por entidades, sonhando e tendo pensamento fixo, até que ela resolva ceder ao desejo pela insistência do demônio que eu enviei para ela para me querer. Isso é feitiçaria. Ou botar o patrão para perseguir aquele cara que está prestes a ser promovido, enquanto eu crio uma situação de difamação que faça tudo parecer real e a entidade aqui na cabeça do patrão. Não, isso aí é o básico, isso é macumbeiro. Agora tem crente macumbeiro, tem cristão macumbeiro, tem cristão feiticeiro.
E o processo do cristão se tornar feiticeiro é quando ele vai deixando as coisas de Deus e amando essas cobiças do mundo que Nínive amou. Então ele vai se tornando uma pessoa hipersensível à frustração, porque só se gratifica o tempo inteiro, com consumo, com tela, com compra, e no mesmo ambiente onde ele só se gratifica e deixou o auto-sacrifício, que é parte do discipulado essencial de um crente cristão, agora esse mesmo ambiente favorece ele começar a se gratificar com o pecado. Eu só vou dar uma olhada, eu só vou ali, eu só vou dar uma flertadinha, mas eu não quero fazer. Eu só vou ver a lista e daria certo, se conecta, se não, e vai começando a gravitar num padrão de sensualidade e de autogratificação. Essa pessoa, quando é ofendida, a tolerância dela é baixa, ela fica com ódio, pecado de ódio, que é matar o seu irmão. Essa pessoa já está em imoralidade. Essa pessoa começa a elaborar formas de manipular a sedução. Ela já entrou na chave central da feitiçaria, que é a manipulação de mentes. Essa pessoa começa então a murmurar pelas suas iras e as suas amarguras e a declarar os seus desejos sexuais com seus palavrões e dizer sobre os corpos das pessoas, mas que, a palavrinha com G, nossa, e ela vai vocalizando aquilo que funciona exatamente como as invocações da macumba. Nós não declaramos a bênção sobre as pessoas declaram que o corpo das outras é isso. As pessoas imaginam e declaram. As pessoas fazem coisas pecaminosas sozinhas no banheiro, com abuso próprio, transando consigo mesmas, enquanto chamam o nome de outras pessoas. É exatamente a mesma coisa. Só que elas não conseguem entender isso. E elas demonizam os seus ambientes e as suas mentes. Então elas vão trabalhando, usando o mundo espiritual com algum nível de consciência ou não, fazem as suas simpatias, suas amarrações de ódio, suas orações contrárias, suas murmurações e oprimem outras pessoas com esse nível de maldade farmaqueia. E começa a ser alvo de espíritos de engano, de falsas revelações, de sonhos perturbadores. Essas pessoas geram contenda onde elas vão. Rebelião, contenda, se levantam contra a autoridade, se levantam contra a verdade de Deus. Consegue entender? Você não precisa ir lá no centro de macumba, você não precisa ser um satanista, basta que a sua vida esteja dominada. E aí a sequência, outros pecados, injustiça e opressão. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Colossenses 3. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá a indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Nesse contexto aqui, ali a palavra que apareceu aqui como egoísta, na versão melhor traduzida é facciosos, que geram contendas. Na lista de provérbios, onde Salomão põe aquilo que Deus mais abomina, lá embaixo, que Deus mais abomina, quem semeia contenda. Se uma pessoa amarga, feiticeira, ela vocaliza contenda, ela põe uns contra os outros, ela desanima. Numa empresa, quando tem um funcionário amargo, que pode ser com a empresa ou não, tanto faz, porque a amargura não é o que ele tem com a empresa, é o padrão de vida dele. Então ele começa a criticar. Aí ele vai no vidinho do funcionário aqui, ó, Daniel, e começa a baixar o amor do que o cara faz as coisas, e a qualidade do serviço vai caindo, e ele passa a ser ingrato com o patrão que, por exemplo, pode estar cuidando dele, e começa a boicotar. E aí você vê aqui, o clima às vezes está pesadaço, o rendimento cai, os clientes não se sentem à vontade de estar ali. Isso acontece numa família, numa empresa, num país, numa igreja, em qualquer ambiente pode acontecer, se a gente não vigiar e não cortar. Que será acrescentada, ó língua enganadora, a mentira e a contenda. O texto vai dizer, quer saber o que o texto vai dizer? O que será acrescentado a quem tem a língua assim? Setas agudas do valente. Figura o valente, segundo Jesus, né? Aquele que tem que amarrar o valente e expulsá-lo. Porque Jesus é mais valente do que ele. Mas as pessoas que têm esses hábitos mentais, sexuais, de feitiçaria, de língua imunda, elas têm o seu ombro como um puleiro de demônios, que está sempre aqui no pé do ouvido, cochichando, fazendo da boca daquele cidadão um alto-falante, onde ele profetiza as palavras do diabo, as setas, os dados inflamados do valente, que deveriam ser combatidos com o escudo da fé, que é rebater com a palavra de Deus, que é não aceitar.
mas aconteceu, né? Então vem Jesus e diz assim: você não é vítima. Ele pergunta: por que encheu Satanás o teu coração? Mas quem encheu não foi Satanás, o sujeito do verbo encher não foi Satanás, a culpa é dele. Por que encheu Satanás o teu coração? Por que você deixou? O pecado jaz à porta e cumpre a ti dominar. A porta dos teus sentidos, dos seus olhos, dos seus ouvidos, onde você deixa os conteúdos entrarem e não guarda o coração em Provérbios 4, versículo 23, como o evangelista Marcos falou. É nosso dever proteger o nosso coração. Essas pessoas assim, elas são opressoras e injustas. Injustas na forma como lutam pelo lucro pessoal, usando os outros. Injustas como manipulam, como recontam a história, como querem todos a serviço de ser suprimento para si mesmo. Aqui inclui oprimir o pobre, como no Salmo 12, e outras coisas semelhantes, que eu não vou gastar tanto tempo aqui. Orgulho e arrogância. Arrogância, rogar é pedir humildemente. O arrogante, ou é um prefixo de negação do mandão, do soberbo, do que fala de cima para baixo, mesmo não tendo nada em cima, que não consegue falar de igual para igual, mas a Escritura diz que nós devemos ser servos uns dos outros e considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas o arrogante é agressivo, é mandão, ele tem a ousadia de entrar na sua vida sem ser chamado, de opinar sem conquistar o direito de fala, mas vai dizer um negocinho com o arrogante. Por mais verdade que seja, aí no olho vai sair fogo de ódio, né? Vai sair fogo de tanto ódio. E então esses pecados estão presos num cadeado de orgulho, porque você tenta explicar, a pessoa não aceita ouvir. Então o orgulho é o cadeado que prende o ímpio sem vergonha, mesmo sendo crente, nesses pecados, porque ele não aceita ouvir, ele não aceita ser tratado. Tem camadas de engano e sofismas construídas por Satanás com a ajuda dele, para mantê-lo como um cativeiro e habitação de demônios, porque os demônios não querem andar em lugares áridos, então eles mantêm aquela pessoa presa no cadeado do orgulho, para que ele possa passear da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, na vida dessa pessoa, enquanto degenera não só o caráter, mas a saúde dessa pessoa, e de preferência usa essa pessoa para danificar os outros, pois como está escrito também em Provérbios, o homem mau, com a sua língua, danifica o próximo. Arrogância, orgulho. Outro pecado de Nínive, maldade e corrupção moral. Então o padrão de autogratificação vai aumentando os níveis de pecados. Eu vou, primeiro me permito isso, depois isso, depois isso, depois isso, daqui a pouco já não tenho moral nenhuma, daqui a pouco fazer o mal para os outros para me dar bem se torna usual. O que eu sei é só uma coisa: nunca mais vou pisar em mim. A medida de sucesso do mundo se tornou a minha, então se eu precisar passar por cima de gente para chegar lá, eu vou, mas nunca mais eu vou ser humilhado, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais isso, nunca mais aquilo. É assim que funciona. Mas o texto dirá assim em Romanos: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. O bem sempre vence, embora pareça que não. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal, e o Senhor diminuiu a vida do homem de 900 para 120 anos. Ter pensamentos maus fez o homem perder tempo de vida, e disse o Espírito Santo: não contenderá mais o meu espírito dentro do homem, porque os seus pensamentos são constantemente maus. Quer perder a unção e a intimidade? Quer perder o Espírito, que é o selo da salvação, a garantia, o penhor de que você é salvo, é que você tem o Espírito? Quer perder? Tenha pensamentos constantemente maus. Você vai ver que a sua mente vai sair do controle, vai parecer que o inimigo plugou uma tomadinha de maldade, está lá. Porque o coração não se submete. Quer perder a sua intimidade? Tem uma mente perversa. O que é perversidade? Perversidade é o prazer no mal. É quando alguém se dá mal e quando alguém se dá bem, você é absolutamente nada. Já viu aquela inveja, o elogio de cima para baixo? Ai, que bonitinho, Max, que você está começando a pregar, está estudando, continua assim, viu? Você vai chegar lá. Eu estou falando de cima para baixo como se fosse melhor que ele. O elogio de cima para baixo. Que bonitinho, achei tão legal, continue tentando.
Sendo que o cara é usado por Deus, mas eu estou com inveja do sucesso do cara. Ou aquele elogio com um tom de ataque, como se a pessoa tivesse errado. Nossa, tá pregando, hein, Max? Hein? Incomodado, perversidade. Limpa o coração, aí você vai limpar o telhado espiritual da casa, da vida. Corrupção moral, todo tipo de corrupção moral. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas. Você não gosta de andar com gente que você não acha bonita, com gente que tem menos dinheiro que você é perverso. Tiago diz, corrupção moral. O homem que aceita o suborno, ganha dinheiro para calar a boca. Esse grupo aqui me favorece, então mesmo sabendo que ele está errado, eu vou ficar contra aquele lado lá. Perversão moral, corrupção. Usa o ganho como meio de medida da escolha, da posição que você assume. Pois do coração saem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Jesus falando, nosso Senhor falando. Romanos 12, não se deixe vencer pelo mal. Gálatas 6, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Eu estou caminhando então para o fim da mensagem. Eu quero colocar em perspectiva. Eu criei uma sequência desses pecados que aparecem em Nínive, para a gente entender que isso pode ser uma sequência na nossa vida. Então, primeiro eu explicando, o título da mensagem então, de Jonas a Naum. Nínive, de Jonas a Naum. Nínive se arrepende com a pregação. Passam lá gerações, 150 anos possivelmente. E agora essa geração não conheceu a que se converteu. E essa geração que se converteu não cuidou de discipular os seus filhos para que as gerações crescem e temessem a Deus. Então, primeira coisa, na sequência, olhe bem para mim, me dê sua atenção total. Primeira coisa, negligência devocional. Você para de viver para Deus, para o alto sacrifício, para a palavra, não medita dia e noite, não adora, e os conteúdos seus não são mais de alto sacrifício. Sem oração, sem jejum, sem se levantar para buscar, cedendo à preguiça e dando o controle ao corpo, à carne, e não deixando o espírito e o princípio decidir os seus hábitos devocionais. Já começou a queda aqui. O corpo que é corrupto já está guiando a vida e não mais o Espírito Santo. 2. Saiu do padrão então de alto sacrifício e esforço e foi ocupar os seus recursos de forma perversa e imatura. Então você tem tempo e não usa para Deus, usa para entretenimento. Você tem dinheiro e não usa para buscar a Deus e construir sabedoria, como por exemplo livros, cursos, ajudar os necessitados dos seus parentes, quem sabe aqui, ou alguém que está ao seu redor. Outro recurso, sua energia e sua disposição. Tem um tempo livre, tem uma energia, é entretenimento. Corre para arrumar uma agenda como se fosse ruim conviver consigo mesmo. Eu não consigo estar comigo mesmo, sou insuportável. Vou tentar arrumar alguém para jogar meu lixo em alguém e ver se alguém me dá uma coisa boa. Parece que as pessoas não conseguem interiorizar-se. Tem recursos, tempo, energia, algum dinheiro que sobra no teu dia, que sobra no teu mês. Isso é para ser usado para os seus sonhos em Deus. Então isso se conecta com vida devocional, propósitos do casal. Esse é um dos degraus que nós vamos ensinar. E então focar na vida em Deus e no crescimento de todas as áreas. Mas ao invés disso, instala um padrão de autogratificação, consumo excessivo de comida, compra, tela, que é o ambiente favorável para o pecado sexual. E uma vez caindo nesse padrão de autogratificação e pecado sexual, eu fico irritadinho, fico nervoso, fico agressivo e começo a criar os meios de proteger o meu ídolo, o meu pecado. E aí eu não deixo ninguém chegar perto, é aí que eu ponho o cadeado do orgulho. Olha a sequência então dos pecados de Nínive. Primeiro, ganho com engano e injustiça. Começou a receber coisas que não eram corretas. Aí como sequência, imoralidade sexual. A imoralidade sexual é o ambiente chamado de prostituição cultural. Ninguém, até hoje na história dos teólogos, ninguém viveu em pecado sem ter a teologia corrompida. Não tem. No Didaquê, que é o livro das doutrinas dos apóstolos do primeiro século, e lá estava escrito: se o homem prega errado, é falso profeta. Se ele prega certo e não vive, é falso profeta. Olha o critério, é mais severo, né, nessa geração liberal. Esse ambiente da prostituição,
Depois, maldade e corrupção moral. Se o meu desejo é supremo e eu não tenho alguém que diga os meus princípios, eu invado os direitos dos outros para ter o que eu quero. É simples. Eu atropelo pessoas, eu vou para cima. E aí, para esconder isso, mentira e fraude, injustiça e opressão dos outros, rapina e pilhagem, que é roubar os outros. Nesse ambiente eu me torno violento e sanguinário. E agora, para conseguir tudo isso, eu conheço muita gente que nasceu em igreja, que viveu igreja, que cantou, que serviu e que disse: a vida sexual que eu escolhi não dá para ter com Jesus, eu já sei que o Espírito Santo se foi e já sei que eu estou debaixo da ação demoníaca. Quer saber? Eu estou afim de me jogar no pecado, eu vou lá no centro e chama espíritos para seduzir. Pessoas promíscuas adquirem espíritos, somando a autogratificação que leva para a amargura, que é a intolerância extrema à frustração, somando ao prazer sexual que ele chama para a sua vida, já é um feiticeiro. E no centro de macumba ou não, é só a formalização da sua religião. Vocês estão me entendendo? São coisas sutis. Você toca o mundo espiritual facilmente, embora não pareça. Você adorou, você tocou e foi tocado. Você pecou, você tocou e foi tocado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual está exatamente aqui onde você está. Você não é uma pessoa natural que às vezes tem experiência espiritual. Você é uma pessoa espiritual, tendo por enquanto uma vida natural. Mas eternamente seremos espírito com o Senhor. E aqui eu vou fechar a mensagem. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. E ele dirá assim: ora, as obras da carne são manifestas, 2 pontos: os pecados mínimos, olha aí, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, entenda aqui toda exagero de substâncias, orgias e coisas semelhantes, ou seja, o rol é exemplificativo, não é exaustivo. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eita, para cá. No fim dessa leitura, a sua mente pode estar assim: eu sei, mas cuidado com esse mas. Cuidado com esse mas. Cuidado. Sermão no Monte, Jesus, capítulo 7. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Na sequência, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Em Apocalipse 22 ele repete a lista e diz: de fora fica. É sério ou não é? Ou o livro está um pouco exagerado? O livro, será que está exagerado? Será que não é mais assim? Será que não é mais assim? Então do lado você vê um tipo de crente rígido, como este texto é rígido, só que é com tamanho de saia, que não pode jogar bola, que o cabelo tem que ser assim e não como que realmente é. E são tantos detalhes de doutrinas do homem que não sobra tempo nem mente para guardar o que realmente Cristo disse. E do outro lado você vê pessoas que saíram desses lugares e não aguentam aquele legalismo e dizem que nada, você só tem que amar as pessoas e tratá-las com carinho, não importando que vida elas tenham. E isso parece verdade quando você olha para lá. Só que a Bíblia diz: se alguém é herege, nem coma com ele. Não. Já é demais, mas é o texto bíblico. Se alguém é devasso, imoral, impuro, dizendo seu irmão, não trate como irmão. Se alguém está vivendo dessa forma que está aqui nesses textos, você chama para conversar. Se ele não te ouvir, você chama a testemunha. Se ele não te ouvir, você chama a liderança da igreja. E se não te ouvir, anátema, que é fora da comunhão, maldito, excomungado. E sabe, nesse contexto, Daniel, foi que Jesus disse: o que tu ligares na terra será ligado no céu. É esse o contexto, quer dizer, o contexto da disciplina, não é profetiza para ligar, aquela farra do positivismo da vitória. Queria ver o cara da igreja maior desse Brasil, que crê e ensina nisso, profetizar que a mão dele vai ficar curada e que vai nascer cabelo na cabeça dele. Queria ver se ele tem todo esse poder.
Será que eu sou Deus para declarar e ter todo esse poder? Mas o texto vai nos mostrar o que Deus abomina. Ele ama a justiça e odeia o pecado. E se você é sensível, você sabe que quando a sua mente vai para a sensualidade, é como se virasse uma chave seletora, assim, ó, num rádio, e você perde a sintonia. Você perde a sintonia. A amargura tira a sintonia do espírito e te sintoniza com o mal. A falta de perdão, a sensualidade, o ódio, a vocalização imunda, o excesso de conteúdo que entra pelos nossos sentidos, pelas telas, onde tem violência, imoralidade, ocultismo, gente traindo, homossexualidade, toda sorte de lixo. Nós temos que purificar os conteúdos que entram em nós, porque o que semeia a carne, da sua própria carne, colherá corrupção. Corrupção sob a forma de maus pensamentos, de maus desejos, de maus hábitos, e aquela dificuldade de conseguir fazer oração, de conseguir ler um livro, de conseguir não se irritar quando a coisa não é do nosso jeito, de conseguir cantar para Deus. Parece que as coisas estão ficando pesadas porque a carne está fortalecida, puxando para baixo, e as pessoas estão achando que isso é normal. Eu preciso fazer uma limpeza nos conteúdos e pegar e voltar para a vida devocional, enchei-vos do Espírito, e então não satisfareis as concupiscências da carne. A guerra de ter que lutar com a força do meu braço contra o meu pecado é impossível de vencer, e ainda potencializada por demônios, e ainda potencializada pelos feiticeiros, e ainda potencializada pelo mundo que está sempre me convidando. Eu não vou vencer. Vai chegar uma hora que vai ser um fardo. Eu vejo os ateus famosos desse país dizendo: eu não creio que eu tenho que sofrer aqui e depois ser feliz. Eu não creio nesse Deus, eu não creio em Deus. Mas olha o testemunho que os crentes dão, cara, que ser crente é uma lista de proibições numa vida infeliz só para não ir para o inferno depois. Olha o que a gente pode. Você consegue ouvir a voz do Espírito, a alegria, o prazer, a intimidade, a revelação, a sabedoria revelada, o entendimento, a unção dele no seu corpo, os resultados potencializados porque ele está lá com você, as coisas acontecendo, a revelação prévia que acontece, Deus vai te mostrando antes, essa coisa gostosa de senti-lo, de adorá-lo, de percebê-lo e de ter algo tão incrível sobre o real sentido da vida, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, que o ímpio não consegue achar, e por isso está tentando achar felicidade na roupa nova, no tênis, no carro, no corpo, no sexo, e não está achando. Você senta com eles fora da câmera do Instagram, eles estão tristes, em depressão, infelizes, cheios de doenças na mente e no corpo, e o crente às vezes é tentado olhar o Instagram e dizer: aquela vida lá não é, você tem a vida no Espírito. Só que é o que eu falei no monte sexta-feira, é a abstinência de mão dupla. O cara nem vive o mundo, porque sabe que a culpa vai pegar pesado, e ele tem medo do que os demônios vão fazer com ele, e ele nem vive a profundidade do Espírito, porque sabe que para entrar na profundidade do Espírito, tem que mudar algumas coisas, que são ídolos do coração. E quando a gente chega e diz assim: vamos mexer nisso aqui, está lá um cadeado desse tamanho no orgulho. Não, isso aqui não, mas é por causa e já começa a ficar irritadinha. Aí você tem que tirar as entidades para conseguir falar com a pessoa e ela te ouvir. Eu contei num monte de testemunho de que eu estava tendo visões sobre como lidar com satanistas para evangelizar. E aí eu estava pregando com um satanista já evangelizado num sonho. E ele dizia assim: peraí, ó. Aí ele fazia assim como quem abriu uma porta, bem na minha frente assim. Mais à minha direita, para ser bem exato, eu me lembro direitinho do sonho. Ele disse: o inimigo botou uma porta entre eu e você, porque eu não ouvi o que você estava falando. Agora pode falar que eu estou ouvindo. Então, tiradas as entidades, que é na parábola do semeador, o inimigo rouba a semente e ela nem entra na terra para germinar. Tirado isso, agora você tem os sofismas, porque uma pessoa que vive em pecado, desculpa aí, mas ela é emburrecida. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela ama o pecado e vai perdendo a capacidade cognitiva de ver quão errada ela é. E aí você tem que convencer uma mente burra, desculpa aí, uma mente burra de que aquilo é mal para ela, que não é para mim que está fazendo bem quando ela para de pecar. E aí quando você consegue convencer, ainda tem as desculpas da vida pretérita de dores, que ela está usando o pecado para compensar. E ela está apaixonada pelo seu pecado.
Aí você tem que convencer ela a buscar, acessar Deus para ver como é legal, e ela decidir qual que ela vai amar. E aí quando ela decide qual que ela vai amar, o inimigo que foi retirado por alguns instantes e está andando em lugares áridos, quer voltar com mais 7 para poder habitar lá e fazer dela uma escrava. E é uma guerra que a pessoa não está a fim de lutar nem por ela mesma, entende? Nem por ela mesma. Então, enquanto a gente paga preço por pessoas que a gente sabe como Deus ama, Satanás sabe muito mais o valor de uma alma. O mundo é um cenário que ele criou para prender as pessoas nos pecados. A guerra no mundo não é para quem é mais bonito, quem tem o cheiro mais legal, nem o carro novo, nem a roupa mais massa. A guerra é pela adoração e obediência, porque isso determina quem sobe e quem desce. E as pessoas, apesar de deter a verdade, serem cristãs, elas vivem como se a guerra fosse para ficar mais bonito que o outro e mais rico que o outro. E elas não entendem a guerra que elas estão realmente e vivem o propósito do mundo, inertes. No primeiro degrau ainda, que é o arrependa-se dos seus pecados. Os anos, as décadas passam e a pessoa ainda está no primeiro degrau, que é se arrepender dos mesmos, pecar, e nunca vai viver chamado, nunca vai viver ministério, nunca vai viver a plenitude, o gozo do Espírito e das profundezas das coisas de Deus. E aí o que a gente vai fazer? É ano após ano, brigando, ensinando, menino, acorda, vai, para. Se você não parar, vai acontecer isso. Aí vem uma disciplina que não é a final, a pessoa acorda, tem que orar, aí vem uma doença, Deus, eu prometo que nunca mais. Só que aí Deus cura, Deus muda o quadro, e a pessoa volta imediatamente para a vida porta. Não, se foi uma coincidência, não vai acontecer de novo. De repente nem foi por causa do meu pecado. Não, você está exagerando, não é assim, ela volta. O cão torna ao vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal, e o amargo torna a remoer o seu passado e compensar com as suas porcarias, e por isso não consegue nem numa reunião de oração e adoração às vezes acessar Deus e ser acessado, porque a porta está lotada, entulhada, a porta da alma está entulhada de lixo. Vamos ficar de pé. Esses pecados foram suficientes para uma nação ser destruída, ok? Isso é história, A destruição final é um inferno, mas pode ter as disciplinas antes do Senhor, como tentativa de nos resgatar. Eu não quero ir para o inferno, mas olha bem para dentro da sua mente e veja se aí dentro do seu cérebro já não é um inferno. Tanto que você não consegue ficar aí muito tempo e tem que correr para o entretenimento, para uma tela, para um lixo, para uma porcaria. Feche seus olhos. Vamos remover o lixo. Vamos remover o lixo.